vamos lá, pessoal. Vamos conversar. Vamos falar sobre livre-arbítrio, o querer e o fazer. Será que tudo que a gente quer, a gente deve fazer? Será? Na filosofia, livre-arbítrio é a possibilidade de decidir, escolher em função da própria vontade. Arbítrio já quer dizer vontade, né? Então, livre vontade, livre-arbítrio. Se nós temos a liberdade de pensar, temos a liberdade de fazer, né? Sem isso, nós seríamos máquinas, seríamos joguetes na mão de Deus, né? O pensamento, ele está intrinsecamente ligado ao desenvolvimento espiritual. Pensamos, independente da nossa necessidade, pensamos o tempo todo. Vamos desenvolvendo a nossa capacidade de raciocínio e a nossa inteligência, o que vai nos dar mais possibilidades do quê? De agir no bem ou no mal, né? O quanto mais nós crescemos em inteligência, mais responsáveis nós nos tornamos por aquilo que nós oferecemos para o mundo, seja de bom, de benefício, ou seja de ruim, de prejuízo. Leon Denis, ele nos diz o seguinte: o pensamento é criador. Assim como o pensamento do Eterno projeta sem cessar no espaço os germes dos seres e dos mundos, assim também o do escritor, do orador, do poeta, do artista, faz brotar incessante florescência de ideias, de obras, de concepções que vão influenciar, vão impressionar para o bem ou para o mal, segundo a sua natureza, a multidão humana. Olha que responsabilidade. É por isso que a missão dos obreiros do pensamento é ao mesmo tempo grande, temível e sagrada. É grande e sagrada, porque o pensamento dissipa as sombras do caminho, desenvolve os enigmas da vida e traça o caminho da humanidade. É a sua chama que aquece as almas e ilumina os desertos da existência. É temível, porque seus efeitos são poderosos, tanto para a descida como para a ascensão. Percebe? Então, o pensamento é criador em todos os sentidos. E aí a gente para pensar. O que será, para pensar é ótimo, né? O que será que o meu pensamento criador está criando, né? Será que são coisas boas? Será que ele está me ajudando na ascensão ou na descida? Vamos pensar. Agora vamos falar do outro extremo, que é o desenvolvimento da moralidade. Por quê? Porque a gente sabe que o espírito, para crescer, ele precisa das duas asas. A asa da inteligência, a asa do saber e a asa da moralidade. Mas sem a asa da moralidade, ele não sobe de jeito nenhum. A liberdade, ela é condição necessária para que a gente possa construir nosso destino. A liberdade que tanto nós almejamos, está diretamente relacionada com a responsabilidade que nós temos pelos nossos atos. Porque é a liberdade responsável que nos faz crescer em dignidade e moralidade. E essa lei de responsabilidade anda de braços dados com outra lei, que a gente conhece bem, a lei de causas e efeitos. Tudo posso, mas nem tudo me é lícito. E por quê? Porque sou responsável pela minha liberdade. E porque todo bem ou todo mal que ela venha causar à criação divina é minha responsabilidade. O círculo das nossas escolhas é pequeno, porque a gente é pequeno, né?
e as nossas escolhas não podem impedir a ação divina que se estende ao infinito, né? Já diz Leon Denis, o fraco inseto, perdido num canto do jardim, não pode, desarranjando os poucos átomos ao seu alcance, lançar a perturbação na harmonia do conjunto e pôr obstáculos à obra do divino jardineiro. Ou seja, a gente só pode desarranjar o nosso pequeno mundo, que diante do infinito, né, não significa absolutamente nada. Mas isso não nos diz que o homem não é livre, né, e que Deus determina os nossos destinos. Não. Só nos diz que a criação divina não sofrerá nenhum abalo e nenhuma perda por conta das nossas escolhas. E aqui eu vou dar um exemplo assim muito chocante. A destruição gradativa do nosso planeta que nós estamos fazendo só vai prejudicar a nós mesmos, a raça humana que vive sobre o planeta. Mais ninguém. Qualquer que sejam os compromissos assumidos, nós podemos sempre atenuar, modificar, dependendo muito das nossas ações de bondade, da nossa moralidade, da nossa solidariedade, da nossa dedicação. Tudo isso comandados por quem? Pelo nosso livre-arbítrio. Ou podemos também tornar essa trajetória mais árdua, muitas vezes nos esquivando dos compromissos que a gente assumiu, acreditando que o nosso fardo é mais pesado do que podemos carregar e outras coisinhas mais, né? Porque afinal de contas nós somos livres e a nossa liberdade nos dá o direito de fazermos dessa existência aquilo que a gente quiser, mesmo que estejamos sujeitos ao jugo do livre-arbítrio de outro espírito, de outra pessoa. É nossa escolha agir dessa ou daquela maneira, de acordo com o nosso bom senso. Porque a liberdade de qualquer um termina onde começa a liberdade do seu semelhante. E cada um só vai determinar o seu futuro, não o nosso. Qual que é a lição que o livre-arbítrio nos traz, né? Depois de tudo isso que a gente conversou. Como é que a gente pode saber que nós estamos usando a nossa liberdade da melhor forma? À medida que percebemos o que nós podemos fazer pelos nossos amores, por aqueles que convivem conosco, e nos sentimos felizes por isso, nós estaremos usando o nosso livre-arbítrio de forma correta, né? Quando a gente se sente feliz pelo outro, por aquilo que você conseguiu proporcionar de bem-estar, de felicidade, de alegria, de conhecimento, seja lá de que coisa boa for, para o seu próximo, né? Independente se ele é sua família, se ele é seu conhecido, se ele é do seu desconhecido, se passou pela sua vida naquele momento, né? Você se sente feliz, às vezes por abdicar de alguma coisa que você quer, né? Para dar para o próximo. Não só em termos materiais, mas em termos emocionais, espirituais, né? A sua alegria passa a ser a alegria do seu próximo. Isso é sentido que a gente está usando bem o nosso livre-arbítrio, né? Fazendo o melhor que a gente pode. Nessa humanidade que nós vamos perceber que nem sempre o meu querer está de acordo com o que eu devo fazer, né? Que nem sempre a gente quer o melhor de todo mundo. Muitas vezes o nosso interesse está sempre à frente. E às vezes o nosso interesse não é uma boa pedida, né? Para todos que estão à nossa volta. E aí a gente pode dizer, mas muitas vezes você vem dentro da família e a sua família não te traz amor, não te traz alegria, você tem
recordações muito tristes de violência, de falta de amor, mas isso também é um laboratório de aprendizagem, porque a partir das experiências negativas você pode aprender o que você não deve fazer. E o Leon Denis, né, aquele cara, ele fala que todo o poder da alma se resume a 3 palavras: querer, saber e amar. Querer significa convergir a energia, a nossa energia, para o alvo que a gente quer atingir, desenvolvendo a nossa vontade e dirigir essa vontade. Isso é o querer. Saber. Ele diz que sem o estudo e o conhecimento das coisas e das leis como elas são, o querer e a vontade podem ser manipulados. Claro, né? Se eu dirigir o meu estudo apenas para pensador, apenas para um pensador, eu vou achar que só ele está certo. Eu preciso diversificar a minha vontade de saber. Eu preciso saber de várias ideias sobre o mesmo tema, para que eu possa desenvolver a minha própria perspectiva do que é aquilo, né? A minha opinião do que é aquilo. Então, se eu só leio determinado autor, por exemplo, eu só vou gostar daquilo que ele gosta. Se eu só escuto determinado tipo de música, eu só vou gostar daquele tipo de música, né? Se eu só vejo um tipo de pintura, eu só vou gostar daquilo. Então, o saber não é isso. O saber não pode ser manipulado. Para que ele não seja manipulado, precisamos analisar todas as verdades, porque cada um tem a sua. E às vezes é o conjunto das verdades que vai fazer com que a gente desenvolva a nossa própria verdade. E isso é de suma importância no mundo, termos a nossa própria verdade. Claro que nunca é uma verdade fechada, porque quanto mais você sabe, mais você desenvolve, mais a sua verdade muda. A verdade é essa. E agora, Leon Denis nos fala do amar. Porque sem o amor, esse querer que vai fazer com que a gente tenha vontade, e esse saber que vai fazer com que a gente desenvolva a nossa verdade, eles seriam incompletos. Nós só temos recursos infinitos no nosso livre-arbítrio, como quando nós aprendemos a amar, querer, saber e amar. Isso é desenvolver o nosso livre-arbítrio, beleza? Vamos cantar uma música para finalizar. Essa música chama-se Recanção. Fecham-se as cortinas do passado. Hoje é o despertar de um novo dia. Neste palco agora iluminado, não há mais tragédia e nostalgia. Foram tantas noites de agonia. Foi tanto egoísmo e desafeto.
reencontros tão amados, tornando mais claros os caminhos, e hoje unindo nossas forças, rogamos ao Pai em oração, mostre-nos as trilhas do trabalho, fazendo da vida uma canção. São esses amigos de outrora, atando os laços do destino. São os reencontros tão amados, tornando mais claros os caminhos, e hoje unindo nossas forças, rogamos ao Pai em oração, mostre-nos as trilhas do trabalho, fazendo da vida uma canção. E assim a gente vai se despedindo, desejando que vocês recancionem a vida de vocês a cada dia, que a gente possa, através do nosso livre-arbítrio, recancionar a nossa existência.